Olá, para você que não me conhece, meu nome é André Fernandes, esse é o meu canal no YouTube, é onde eu falo sobre os assuntos que eu estudo, o que eu estou pesquisando atualmente e de vez em quando alguma coisa que eu estou pensando, né, que não tem muito a ver com questões acadêmicas. Eu comecei esse canal falando sobre Pontes de Miranda, que é um autor que eu estudei a minha vida acadêmica praticamente toda. Lá no comecinho da faculdade eu já estava estudando esse cara, né, foi bem cedo e por isso eu ainda sofro bullying até hoje. Mas esse canal ele serve também para pensar outros assuntos, especialmente para pensar uma associação que eu gosto de fazer muito e que é um tanto difícil e desafiadora, que é o debate sobre direito e tecnologia, né? Especialmente no ponto quando a gente vai falar de teoria geral do direito e tecnologia, né? Pensar essas categorias gerais e tecnologia, como é que isso funciona, como é que a gente vai ter evolução dessas categorias jurídicas, como é que esse comportamento do direito, que é um conhecimento conceitual por excelência, né, vai se modificar ao longo do tempo. Parte da conversa de hoje, como vocês já podem ver no título, é uma conversa tecnológica, mas a gente ainda vai tocar ali em alguma coisa de Pontes de Miranda e teoria geral do direito. Isso porque se você me acompanha no Instagram, você viu que eu já publiquei alguns Instagram TV falando sobre esse tema e fazendo essa associação. Então esse vídeo é mais ou menos para dar uma linearidade, digamos, nesse raciocínio e para dar uma base de alguns conceitos. Também tem um outro ponto. Esse vídeo ele é fruto de uma pesquisa que eu faço no Instituto de Pesquisa e Direito e Tecnologia do Recife, o IPREC. Então, se por acaso você tem algum interesse nessa temática e pensar tanto o direito quanto a tecnologia no sentido mais dogmático, né, nas implicações mais práticas, quanto essa implicação mais interdisciplinar, filosófica, sociológica, histórica, dá uma procurada aí nas redes sociais, tanto nos meus perfis, que estão por aqui no YouTube, quanto do IPREC. Você pode achar no Instagram facilzinho, ip.rec, né? Rec igual de gravação, mas é de Recife, RSC, e você pode bater um papo com a gente e tentar evoluir nessa temática. E para você que está chegando também, fica o meu convite, porque eu quero chegar até o final do ano, se vocês me ajudarem, aos 100 seguidores aqui no YouTube e tentar promover um debate sobre essa temática, que é uma temática que nos últimos 4 anos aí, vai lá, aumentou muito, né, no Brasil, ganhou muito espaço, tem o famoso hype, né, aquela coisa da moda, mas que evoluiu em certos aspectos, mas não em outros, comparado a outros países. Então eu acho que esse aspecto mais filosófico, de maior base, propedêutico, né, que instaura o raciocínio mais racional dessas categorias, como a gente reflete, como a gente discute esses assuntos, menos o aspecto prático propriamente dito, né, aquele aspecto mais da ponta do raciocínio, mas mais o aspecto mais substantivo, eu acho que ainda não evoluiu muito, tirando poucas exceções. E aí é onde eu queria trabalhar e evoluir com vocês. Então se você curte isso, se você acha que alguém curte, clica aí, assina as notificações, assina o canal e compartilha, né, para poder me ajudar a evoluir nesse processo, para poder me ajudar a expandir esse número de seguidores. Beleza? Então, sem mais enrolações, hoje a gente vai falar sobre automação do trabalho jurídico. E uma das percepções que a gente tem da automação é que ela é um processo tecnológico. E por ser um processo tecnológico, ela é um processo que envolve o processo de adaptação social da ciência, na visão de Pontes de Miranda. E algo que é desenvolvido pela ciência, na visão dessa galera positivista do começo do século XX, é algo muito bom. De fato, a gente hoje vive esse debate, né? Ciência é algo bom e tem uma galera que acha que ciência é algo ruim, meio conspiratório. Então a gente meio que está tendo uma recuperação da importância da ciência. Quando a gente pensou que ia chegar no nível de crítica dos padrões de ciência, né, padrões eurocêntricos, a gente está tendo que recuperar a importância desses padrões, né? Então quando a gente pensou que ia avançar em debates como decolonialidade, teoria crítica, a gente está tendo que retroceder para dizer que, olha, esse padrão mais positivista, caturras, é o que importa, porque tem gente dizendo que, por exemplo, vacina é uma bobagem.
Então, o primeiro ponto é saber que essa evolução da tecnologia e da automação em si pode primeiramente, prima facie, né, parecer algo atrelado ao processo científico de adaptação. Mas isso não é verdade. Quando a gente estuda a evolução tecnológica, a gente vê que, historicamente, pela evolução do setor privado ou pela evolução sons ambientes, enfim. Quando a gente estuda a evolução do processo científico, a gente percebe que ele se dá muitas vezes não pela força da ciência, por assim dizer, pela força do saber, da intelecção, mas pela força da economia. Né? Então, o exemplo maior disso é que nas grandes tecnologias que a gente tem hoje, a gente precisa de um investimento chamado Big Science, né? Que é aquela ciência onde há muito dinheiro do Estado. E outro lado são os investimentos geral do setor privado que desdobra essas tecnologias da Big Science, né? A tecnologia que vem de uma associação do dinheiro do Estado, dinheiro público, em investimentos estratégicos. Então, por exemplo, a história lá da tela da Apple, que foi pensada para fins militares, assim como a internet, por exemplo, e que depois ganhou outros usos. Né? Então isso é muito comum nesse processo tecnológico, se pensar uma solução para um fim político, econômico, uma solução tecnológica, e essa solução tecnológica ter no processo científico não a sua ponta de lança da gerência do processo, né, do encaminhamento do pensamento humano, mas apenas uma segunda, ou terceira ou quarta razão. Então o processo da evolução da automação como processo tecnológico, ele é muito mais econômico do que científico. E aí, o que é que isso gera pra gente da teoria de pontes? É que o processo científico ele é aquele processo maravilhoso, né? Aquele processo massa em que a gente tem o mínimo de mudança na sociedade, de instabilização e o mínimo de violência. O processo econômico não. O processo econômico é um dos processos que mais instabiliza e que mais causa violência na sociedade. Ele tem sua importância? Tem. Nada do que eu estou dizendo aqui é no sentido totalitário de vamos destruir a economia, vamos destruir o capital, nem nada do tipo. Não por hora. Mas o objetivo desse comparativo que Pontes faz é mostrar como esses grandes sistemas, né, numa visão que já foi criticado aqui no canal histórico-burguesa, né? Como é que eles se estruturam uns com os outros. Então a visão é muito mais comparativa para permitir que você trabalhe um com o outro, né? Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira conexão que a gente faz. Segundo, a gente entender o que é automação, né? Automação é nada mais nada menos do que retirar o ser humano de uma cadeia de trabalho, né? Então o conceito de automação é retirar o ser humano da cadeia de trabalho, né? Quando a gente retira o ser humano da cadeia de trabalho, a gente tem 1 milhão de exemplos no dia a dia da gente disso, né? Dessa remoção do ser humano da cadeia de trabalho. Aqui no Nordeste um exemplo que tem acontecido muito, aqui em Recife, por exemplo, nos últimos 2 anos, é a implantação daqueles, algo que já é antigo em outros países, mas a implantação daqueles terminais de autoatendimento de supermercado, né? Então você hoje tem metade dos caixas de supermercado com autoatendimento, né? É uma máquina, é um robozinho em que a pessoa ela mesma passa suas compras, né? E paga e sai sem ter intervenção do ser humano, né? E do outro lado você tem o caixa humano para lhe atender se for assim necessário, se for o seu desejo. Mas você tem uma remoção então de uma quantidade de atendentes e basicamente isso é automação. Isso acontece de diversas formas, isso acontece de formas muito mais sutis do que a gente percebe, não dessa forma drástica, essa é uma forma bastante clara, bastante drástica, né, que a gente pode visualizar isso. A automação ela envolve também a perda do aspecto técnico, né, do aspecto das tarefas, do aspecto das habilidades e das competências. Então a automação ela não lida só com a remoção do campo inteiro do trabalho, mas ela lida com a remoção de partes desse campo de trabalho.
né? Então você pode ter a remoção desse caixa como um todo, mas você pode ter a remoção de uma parte das atividades que envolvem aquele trabalho. E a gente não está confundindo diretamente trabalho com emprego ainda, né? Porque o trabalho ele pode gerar diversas alocações de emprego, né? Um trabalho gerencial, um trabalho administrativo, um trabalho analítico, ele pode gerar diversos tipos de emprego que lidam com análise, que lidam com gerência, que lidam com administração, etc. Então, se a gente tiver ferramentas de automação, elas podem atuar tanto do ponto de vista da remoção total, né, uma substituição inteira, carros autônomos, por exemplo, substituindo motoristas de caminhão nos Estados Unidos, os truckers, né, como a gente pode ter a remoção só de uma pequena parte, de uma pequena atividade de um setor de trabalho, e isso ainda configura automação. Então a gente tem dois tipos de automação aí. E isso envolve justamente essa apropriação dessas habilidades e competências, né? Da noção de que os trabalhos se compõem de habilidades e competências e de tarefas, né? Então a gente tem a percepção que a automação muitas vezes ela vai acontecendo de forma não drástica, e quando a gente vê o processo de automação ele já aconteceu e a gente nem percebeu que ele já vinha acontecendo na verdade há muito tempo atrás. A questão da automação do direito propriamente dita é a grande pergunta, né? O que fica pra gente, já que esse canal é um canal voltado especialmente para a galera de direito. O trabalho jurídico ele vai ser automatizado, ele é passível de automação? Sim, a resposta é sim, a resposta é claro, né? Há uma falsa ideia de que a automação do trabalho jurídico ela não é possível porque existe um nível de analítica, um nível criativo e que isso não acontece, né? E que é impossível a máquina atingir esse nível de crítica. E aí é o que eu coloco para vocês que não. Hoje a gente já tem máquinas que fazem análise textual e crítica textual de forma muito proficiente, né? Tanto é que essas máquinas já vêm sendo usadas em grandes escritórios no Brasil e nos Estados Unidos e diversos outros países, com a remoção de uma massa de advogados que fazia esse trabalho mais bruto, né? Então você tem justamente porque você começa a remover tarefas e você tem seres humanos alocados apenas para o exercício daquelas tarefas dentro de um amplo, né, do círculo enorme que compõe aquele trabalho. O trabalho do advogado é um grande círculo, mas você tem dentro de um escritório da estrutura organizacional apenas alguns advogados que exercem algumas das tarefas dentro desse enorme círculo. Quando uma máquina começa a exercer aquelas tarefas especificamente e normalmente com uma taxa de acerto maior e uma velocidade maior, né, você tem o que a gente chama, o que eu normalmente chamo de associação da vontade da técnica, que é essa capacidade da máquina fazer isso, com a vontade econômica, que é no longo prazo ou no médio, até às vezes no curto prazo, é mais vantajoso ter a máquina fazendo isso do que ter o ser humano fazendo isso, né? E aí há toda uma discussão que fica para depois, como o John Danaher coloca, de se vale a pena que a máquina faça isso, né? Se é melhor que a máquina faça isso ou não, inclusive fazendo uma defesa de que o final, a conclusão, já dando um grande spoiler, de que é melhor sim que a máquina faça isso e que se esse trabalho é um trabalho em que a máquina faz melhor, então é melhor que o ser humano nem faça esse trabalho. É melhor que o ser humano se desloque para outro trabalho. O problema é que esse deslocamento de setores, né, que exercem certas tarefas específicas vai criando um processo dentro isso serve para o trabalho jurídico, mas é linear em todas as carreiras, em todos os campos de trabalho. Vai criando um processo de exclusão cada vez mais crescente, piramidal, né, um encastelamento. Então você vai ter pessoas que exercem numa ponta de lança, na ponta da pirâmide, uma atividade mais intelectiva, uma atividade mais especializada, uma atividade especial e mais bem remunerada, com a concentração de renda maior, com a desigualdade econômica maior, e você vai ter uma massa, uma base da pirâmide, cujas atividades que antes eram exercidas por seres humanos passaram a ser exercidas por máquinas, e que essa ponta da pirâmide controla, né, esse capital de máquina e que usufrui dele. Porque se antes eu tirava um lucro a partir do trabalho dessa massa, dessa base, hoje eu não preciso mais. Eu tiro o lucro de uma máquina que não para, uma máquina que não cansa, uma máquina que não adoece e tudo mais. E existe um problema principal, que é algo que a gente estuda lá no Instituto, por exemplo, que é a questão temporal, né? Porque essa questão temporal se desdobra em diversos níveis, e é o meu último recado hoje sobre esse tema de automação do trabalho e de automação do trabalho jurídico. É que muita gente diz assim, mas quando tiver automação dessas partes,
essa massa de trabalhadores que foi deslocada, que foi dispensada, vai se alocar em outro local, né? Vai se alocar em outro local, foi ótimo, vai se alocar em outros postos de trabalho. E eu digo que não, né? Não é uma fórmula tão exata e não é tão simples. Várias pesquisas mostram que é muito difícil esse deslocamento de setores por uma série de razões. Uma é uma razão vertical, é uma razão de conhecimento. É que cada vez mais essas massas que são esse refúgio, né, que é tirado do mercado de trabalho, ele não consegue voltar ao mercado de trabalho porque quando ele sai, novos conhecimentos são exigidos e conhecimentos cada vez mais especializados. Então é uma questão vertical, ele não consegue alcançar aqueles conhecimentos mais especializados. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que existe uma questão temporal aí que afeta tanto o pessoal mais velho quanto o pessoal mais novo. É que como a gente exige cada vez mais conhecimentos especializados e cada vez mais rápido esses conhecimentos, né? Ou seja, cada vez mais rápido eu quero mais conhecimentos, conhecimentos mais novos, conhecimentos mais especializados, enfim, né? Deu para entender? Então, de um lado, aquele profissional que já está no avançado de sua carreira, ele já não tem mais tempo, nem habilidade, muitas vezes, nem capacidade cognitiva mesmo, né, de plasticidade cognitiva para readaptar e alcançar uma nova posição dentro desse problema vertical. Então associa a linha vertical com a linha temporal, né? E aí o discurso meritocrático é um discurso não só falso do ponto de vista fático, como um discurso cruel do ponto de vista ideológico. E os jovens, por outro lado, não têm tempo de vida para conseguir alcançar a quantidade de conhecimentos necessários, né, para poder competir no mercado tão especializado. Então, lembra daquela pirâmide? Aqueles que estão ali na ponta de lança se perpetuam na ponta de lança, na ponta da pirâmide, como aqueles que ganham mais, aqueles que dominam o capital de máquina e aqueles que tiram lucro disso. Né? E esse é um problema muito sério, é um problema não só do ponto de vista da sociologia do trabalho para os diversos campos de trabalho e para o direito, que é um ramo de trabalho que se vale muito do corporativismo de classe para se manter numa estrutura, mas que, e aí eu já faço a parte, que esse corporativismo de classe não é forte o suficiente para resistir a essa associação que eu falei antes de vontade da técnica e vontade econômica, tá? Ponto 1. E também é um problema do ponto de vista da regulação do trabalho e da regulação da tecnologia que os juristas, enquanto profissionais, precisam refletir sobre. Então, vai ter imposto? Não vai ter imposto sobre essas tecnologias? Vai ter uma regulação principiológica? Vai ter que respeitar princípios? Vai ter responsabilização do desenvolvedor ou não vai ter? Tudo isso são questões em aberto que fica para o profissional decidir. Que o profissional precisa dominar todo um cabedal de uma teoria do direito que é construída de forma milenar e de uma teoria do direito e de questões práticas do direito que se colocam de forma atual, atualíssima na verdade, e juntar essas coisas para apresentar uma resposta. Né? Esse é o grande problema que se coloca em termos de automação do trabalho e que a gente precisa resolver sob pena de ter um futuro não muito bonito. Né? Basicamente é isso. Enfim, se você curtiu, mais uma vez eu peço que você debata aí comigo, compartilhe esse conteúdo, curta aí o canal, por favor. E é isso. Até a próxima. E eu vou ver o que é que eu gravo depois. Se vai ser alguma coisa de tecnologia, direito, Ponte de Miranda. Vamos se comunicando aí. Valeu.